Olá, bom dia a todos os telespectadores, né, todos que estão acompanhando. E a nossa aula hoje, o tema é dermatopatias bacterianas e fúngicas. Esse é um tema que está mais relacionado com a minha área, né, de atendimento, mas eu acredito que vai ajudar bastante vocês em relação a algumas doenças que também são consideradas zoonoses, né, doenças de pele que também são consideradas zoonoses. E vai ajudar a elucidar alguns casos, tá? E aí, na parte de dermatopatias fúngicas, eu vou estar falando com vocês hoje sobre dermatofitose, malacesiose, criptococose e esporotricose. Essas são as lâminas de histologia, né, que a gente faz, o diagnóstico citológico dessas doenças. Aqui seria através de uma cultura fúngica, a dermatofitose. A malacesiose, ela já é um fungo que alberga, né, a pele do cão. Então, a gente consegue observar já uma histologia de raspado direto ou fita direta, né, corada. E aí aqui a gente consegue observar a Cryptococcus e Sporotrix através de colorações também dos exudatos ou das feridas de pele. Vamos lá, dermatofitose. Então, elas são doenças de pele, pelos e unhas, né, que acometem principalmente a região onde tem queratina, onde tem tecido queratinizado. O fungo, o dermatófito, ele adora, né, alimentar, né, comer essa queratina. E quais são os principais fungos aí que acometem essa pele, né? O Microsporum canis, que está aí representando mais que 80%, né, de acometimento, em cães e gatos, acometendo pele e pelos. O Microsporum gypsum, que seria um fungo mais geofílico, que ele gosta mais de terra rica em matéria orgânica, mas também pode estar acometendo animais, ele está em torno de 10 a 15%. O Trichophyton e o Epidermophyton. Esses seriam fungos mais antropofílicos, né? Que seriam os fungos que acometem os humanos, mas podem ser transmitidos também para alguns animais. Aí está representando 5% de acometimento. Então, a dermatofitose, ela é uma zoonose, tá, pessoal? Então, por que eu resolvi falar desse tema hoje? Porque são doenças que acometem os animais e, assim, que podem ser transmitidas para nós, humanos, para os tutores também. Então, vamos ficar bem atentos em relação a essa doença. A classificação dela é de acordo com a localização, né, das lesões. Ela pode ser uma dermatofitose localizada ou focal, pode ser uma disseminada ou multifocal, ou uma dermatofitose generalizada, que acomete o corpo todo do paciente. Então, como que funciona a exposição a um dermatófito, por exemplo? Como que funciona o mecanismo de ação, né? Você é exposto ao fungo, ele faz uma ruptura mecânica no extrato córneo da pele, né? Penetra na pele desse animal ou do ser humano, né? Faz a invasão do folículo piloso e começa a se alimentar ali da queratina e causar lesão. A transmissão pode ser direta, né, por contato, ou indireta através de fômites, que a gente fala, que seria carreadores, né, às vezes rasqueadeira, toalhas, caminha, roupinha, através de algum contato aí que o animal possa albergar ali, transmitir para esse fômite e esse fômite ser passado para os outros animais. A gente observa que hoje os pet shops estão evoluindo bastante, já evoluíram bem em relação à questão de higiene, né? Então, assim, já tem pets que tem várias banheiras, onde um pet tomou banho, um pet que tem problema de pele, o ideal seria isolar. Existe, acho que, a Dermopet aqui em Goiânia, que é uma clínica especialista em dermatologia, né? E também ela tem essa parte voltada mais para o cão que tem problema de pele, né? O banho e tosa deles são já especializados para isso. E toalhas, eles já fazem uso de toalhas esterilizadas. Então, assim, para cada cão, uma toalha esterilizada. Se puder levar, né, as coisinhas do seu pet também seria interessante, porque essa questão de transmissão, ela ocorre, principalmente nesses lugares que tem muito aglomerado, onde não tem muita higiene, muito cuidado, né? Já faz um banho rápido e não troca nada ali, tipo, pega tudo de um animal e passa para o outro, aí tem a chance de contaminar mesmo.
A gente considera que alguns animais são carreadores assintomáticos. O que seria isso? Eles podem albergar o fungo e não transmitir, e não apresentar lesão, não desenvolver lesões clínicas. Então, para o cão, seria em torno de 6 a 8% de carreadores assintomáticos. Agora, o gato, olha a incidência. Então, quem gosta muito de gato, né? Existem pessoas que gostam de acumular também muitos animais, acaba que pega todos de rua e vão levando para dentro das suas casas. Então, esse animal errante, ele pode chegar sem nenhuma lesão para vocês. Aí, o que acontece? Ele vai ser assintomático e vai poder transmitir essa dermatofitose tanto para vocês, né, humanos, quanto para os outros animais da casa, tá? E aí, de repente, o outro animal está mais debilitado, está com a imunidade baixa e vem apresentar lesão. Quais são os animais mais acometidos que a gente observa no caso de dermatofitose? Seriam os animais jovens, esse tinha aqui bonitinho, né? Que é o Yorkshire, e no caso dos felinos, o persa. A gente ainda não sabe qual é o mecanismo, existem alguns trabalhos que citam que a incidência maior seriam neles. Eu acredito, como experiência, que devido à produção de cera, de queratina, alguns Yorks a gente observa que ele tem uma descamação seca ou uma descamação seborreica, e o persa ele já tem esse pelão que em algumas regiões ele tem uma produção de sebo maior também. Então, acredito que o fungo adora, né? Esses pelos mais abafadinhos e que tenha uma produção de sebo, de queratina. Então, quais são os sinais clínicos da dermatofitose? Alopecia, ou seja, queda, né, de pelo nas regiões. Aqui é uma região alopécica, ó. Escamas, a gente observa, crostas. Prurido, ele vai ser leve ou ausente, ou seja, a coceira desse animal, o paciente que tem dermatofitose, ele não vai se coçar muito e eles vão apresentar, na maioria das vezes, uma lesão que se designa como querium dermatofílico, que seria essa lesão aqui, ó, nesse animal, na região perilabial. É uma lesão aumentada, elevada, formando tipo um nódulozinho. Isso seria o querium dermatofílico, tá? E aí, alguns animais têm ela localizada, que é no caso desse paciente aqui, e outros já têm ela generalizada, né? Mais de uma lesão. Aqui seria um paciente, né? Um persa com uma dermatofitose generalizada, olha só. O corpo todo praticamente está tomado por alopecia, né? Queda de pelo. Como que seria o diagnóstico dessa doença? Você vai identificar as lesões através da consulta, né? Consulta do paciente que veio para consulta dermatológica, às vezes até na consulta clínica mesmo, faz uma anamnese, que seria essa anamnese? A pergunta. A anamnese é extremamente importante nos casos de problema de pele. Quando eu consulto no consultório pacientes de pele, a consulta ela é em torno de 1 hora e meia mais ou menos, depende de cada paciente. Então, assim, 30 a 40 minutos é só de perguntas. O questionário é extenso, porque é investigativo, a gente tem que investigar, tem que buscar quando começou a lesão. O proprietário faz lesão, não faz, o animal coça, não. Podemos fazer avaliação física, né, que é dessa pele, dos locais onde tem as lesões. O exame direto, através da coleta desses locais, dessas regiões alopécicas com crosta, eu vou avaliar na lâmina presença de dermatófitos ou não no exame direto, né? Aí tem que tomar muito cuidado com a questão dos falsos negativos, porque se não tiver um bom olho, você dá um exame falso negativo. Eu tenho uma história de uma pacientinha, eu tenho até que organizar o antes e depois dela, que eu consegui agora. Que foi o seguinte: o laboratório liberou o laudo dizendo que tinha presença de endotrix e ectotrix. Isso seria presença de fungos dentro e ao redor do pelo, na borda, né, em volta do pelo, ali pro lado de fora do pelo. E aí tratou para fungo e a paciente não estava respondendo, e aí a colega clínica, né, veterinária clínica, me chamou para fazer o atendimento. Quando eu fiz o raspado, a pele da paciente estava pingando de sarna dermodésica. Então, assim, estava tendo um tratamento para fungo, ao qual o laboratório liberou um laudo errôneo. E aí, a paciente não estava tendo resposta. Então, isso é o que mais acontece. Tem que tomar muito cuidado, porque se você não tem um olho bom para o exame de fungo, faça uma cultura fúngica,
tá? Então, o ideal seria, né, isolamento fúngico mesmo, que aí você vai ter certeza que o paciente não tem dermatofitose, não tem fungo, aí você vai buscar outras causas. Podemos passar a lâmpada de Wood, que seria isso, vou mostrar para vocês mais adiante, seria uma fluorescência nessa pele, para ver se ela vai ser emitida numa coloração verde-maçã ao nosso olho, né, para a gente visualizar. Se teve essa presença verde-maçã em alguns pelos, quer dizer que o fungo vai estar ali. E ali é o local correto para mim fazer a coleta, para avaliação. Ela tem uma especificidade de 50% a 60%, a lâmpada. Eu uso em todos os atendimentos que eu tenho suspeita, acho que quase a maioria deles, que eu tenho suspeita de dermatofitose. O ideal seria usar em praticamente todos os atendimentos de pele, né, para fazer o descarte mesmo. A cultura fúngica, ela sempre é preconizada, mesmo que você já tenha uma noção que ali seja fungo, né, porque tudo que parece às vezes pode não ser. E se caso você não está conseguindo fechar um diagnóstico, já buscou fungo, descartou em lâmpada, descartou na cultura e não consegue fechar um diagnóstico de lesões de pele, é ideal partir para o histopatológico, que é a biópsia, que é uma ferramenta importantíssima, né, e muito valiosa para nós dermatologistas. Aqui seria a questão da importância da anamnese, que eu disse para vocês. Por quê? Porque quando você faz uma avaliação no paciente, a anamnese, as perguntas de, né, se alguém na casa faz lesão ou não, é importantíssimo. E aí ele forma essa lesão arredondada, que muitas vezes, né, ela começa com leve prurido, mas não coça muito. Eu já atendi pacientes que chegaram no consultório com o gato e tinha lesão, e elas mostraram também a lesão, né, que era condizente com dermatofitose. Aí o ideal seria procurar, né, um colega, um dermatologista na área de humanos também, para ver se há necessidade só de algo tópico, uma pomada, alguma coisa assim, ou se tem que tomar algo, né, oral, dependendo da quantidade de lesões. Então aqui seria a lâmpada de Wood. A que eu utilizo é essa, que tem um fogo preto, essa é a minha lâmpada, e aí a gente liga ela na tomada e coloca, né, em contato com o local onde tem as lesões, e aí a vantagem dessa é que você pode avaliar em qualquer local, porque não precisa de ter diminuição da luminosidade. Essa daqui você já precisa de luz estar apagada em um local, tá? Porque aí você consegue enxergar melhor a presença da luminosidade. Aqui seria para mostrar para vocês que esse caso aqui foi um caso lá da UFG. Não teve fluorescência, a gente observa tudo roxinho, né? Não teve fluorescência verde-maçã. Mas olha esse caso desse gatinho. Onde tem a fluorescência verde-maçã, quer dizer que ele está todo tomado por fungo dermatofílico, que seria dermatofitose. Olha só, e as lesões são bem arredondadas, né? Aqui nessas regiões tem algumas que são bem arredondadas, mas nem sempre tudo que é arredondado é dermatofitose, porque eu vou falar de dermatopatias bacterianas também, vocês vão entender um pouco em relação a isso. Então, o diagnóstico é importante, e no caso da lâmpada, ele já vai te dar um encaminhar para fechar o diagnóstico de dermatofitose. Podemos fazer a cultura pode ser laboratorial, através das placas, né, e meio de cultivo, mas eu utilizo bastante esse aqui, que é o Dermatobac. Ele vem com uma indicação de temperatura, né, então a gente tem que seguir uma temperatura em regiões, por exemplo, eu tive colegas de acho que Recife, não lembro de onde que era a região, elas não podem usar o Dermatobac, aí elas partem para o meio de cultura. Por quê? Esse Dermatobac, ele atinge uma temperatura, acredito que pode fazer até 26 graus, você consegue que o meio de cultivo funcione. Acima disso, aí o meio de cultivo já não fica ideal para o crescimento fúngico. Então ele vem nessa coloração, você coloca o pelo aqui nessa região e espera de 10 a 15 dias para ficar nessa coloração. Ficou nessa coloração, é positivo? Não sei, tenho que olhar. Aí eu vou fazer a avaliação dos fungos, né, na lâmina. E aí você pode fazer avaliação no tricograma, que é antes da cultura, que é o que você vai observar, né, que são presenças de endotrix, são micélios de fungo dentro do pelo, e presenças de ectotrix, são
micélios e esporos de fungos ao lado e ao redor do pelo. E partindo para a avaliação da cultura fúngica, após 15 dias, o que eu vou observar? Eu vou observar, né, macroconídeos, que seriam essas colônias de fungos que tiveram crescimento através do meio de cultura. Aqui eu tenho o Microsporo canis, que é um que a gente mais pega, né, ele acomete tanto cães quanto gatos. Aqui tem o Microsporo gypsum, que eu praticamente nunca encontrei, e aqui é um trabalho de conclusão de curso da dermatologia que eu fiz, ao qual eu encontrei tricófilo, que ele é bem mais alongado, bem mais compridinho, né, e uma cadelinha. Eu acho que eu tenho esse caso mais adiante para falar para vocês. Aqui é só para dizer que, geralmente, quando tem resposta do organismo, olha o que a gente observa. O que é isso? Muita inflamação, presença de neutrófilos, células inflamatórias. Então, assim, sempre tem que atentar para fazer um exame de sangue também, rotineiro, né, desse paciente. Ah, tem lesão de pele, eu faço só de pele? Faça um hemograma também, viu? Porque eu acho interessante você avaliar se a imunidade do paciente está muito baixa ou não. A maioria das vezes, quando está relacionado com um paciente jovem, a imunidade está muito baixa e às vezes eu tenho que suplementar também, né, com algum suplemento para aumentar essa imunidade. Às vezes o cão fica muito estressado também, o proprietário viaja muito, deixa muito com alguém ou deixa em creche, as chances de pegar dermatofitose são maiores também, tá? O tratamento a gente recomenda fazer a tosa, só que os proprietários quase choram, né? Pensam em Yorkshire, bonitinho, ou maltês, todo lindo, com pelo arrastando, tem que fazer tosa. E aí, o recomendado seria baixar o máximo possível, não na zero, né? Porque tem cães que fazem alergia, tem hipersensibilidade, mas fazer uma tosa mais baixa. E às vezes, dependendo da lesão, se eu tiver uma lesão única e o paciente toma N medicações, o que eu vou optar? Por creme ou pomada? Eu prefiro, né, às vezes, evitar fazer antifúngico oral e tentar fazer o tratamento tópico, shampoo, né? O ideal seria utilizar shampoos que sejam à base de cetoconazol, miconazol ou miconazol com clorexidina, porque às vezes tem contaminação bacteriana secundária. Aqui na linha veterinária a gente tem um produto muito bom, que ele é à base de miconazol e clorexidina, que é o Clorestem, mas existem N no mercado, né? Tem o Cetodine, tem o Micodine, tem N outros. Tratamento sistêmico, que seria antifúngico oral, eu vou utilizar só se realmente, né, tiver com grande quantidade, lesões mais generalizadas e que a gente não teve, às vezes, um sucesso só com pomadas e às vezes só com os banhos, tá? Mas na grande maioria das vezes a gente tem que partir para o antifúngico. Eu gosto muito do itraconazol, que é na dose, eu uso na dose de 10 mg quando o proprietário não consegue fazer várias administrações, ou na dose de 5, de 12 em 12, quando ele consegue fazer 2 vezes ao dia, tá? Ah, por quanto tempo? Depende da lesão, 14, 21, 28, 30, né? E vamos prolongando, sempre fazendo os retornos e acompanhando. Os cuidados no tratamento. Quando você dá a alta do paciente, você tem que fazer 2 cultivos negativos. Então, coleta, geralmente no local, às vezes nem tem lesão mais, mas coleta o pelo, faz cultura, deu negativo, aí você libera o paciente da medicação. E sempre acompanhando o quê? Enzimas hepáticas. O paciente tomando antifúngico, a ALT e fosfatase alcalina tendem a alterar muito, então sempre fazer acompanhamento. Fêmeas prenhas ou filhotes muito jovens, a gente tem que dar predileção, lembra que eu disse, né? Para terapia tópica e muitas vezes tópica, uso de shampoo, que é banhos uma vez por semana, e pomadas, tá? Evitar sempre o uso de antifúngico para esses pacientes. Lufenuron a gente não tem utilizado mais, a vacinação também não, tá? A gente não observa muita resposta. E no local, sempre tomar medidas higiênicas e profiláticas, que seriam limpeza e desinfecção, né? Com hipoclorito, ou herbal vet, ou altas temperaturas, ou vapor. Os fomes que seriam caminha, roupinha, todos os pertences desse paciente, sempre higienizados, sempre limpos, tá?
Aqui é para mostrar para vocês que os cães, eles vivem, né, extremamente em contato com o tutor, né, com o proprietário, eles são intradomiciliares hoje, né, como um filho. Então, assim, a chance de passar é muito grande, de passar uma dermatofitose para o humano é muito grande. Então, viu lesão, já corre para o veterinário, já faz a avaliação, já trata no início, porque se espalhar, Yorkshire demora muito mesmo para a lesão virar a ter uma cura, tá? Uma cura clínica dermatológica. Esse foi o caso da cadelinha que teve tricófton, que é um fungo antropofílico. A gente acredita que ela pegou esse fungo devido ao contato com o humano, né, com a manipulação de humano na região próxima à cabeça. Por quê? Olha só, ela tinha essas lesões há mais de 2 anos e ela chegou para mim no consultório. E a proprietária já estava, né, bem desiludida, nada resolve. E aqui é muito difícil de você fazer algo, porque estava muito limpo, não tinha escamação, não tinha nada, só tinha queda, alopécia. Tipo, como se você tivesse raspado na zero ali e o pelo não cresceu mais. E aí a gente fez cultura para fungo, passou a lâmpada, não teve fluorescência. Ela usava algumas pomadas às vezes, mas não tinha muito sucesso. Nessa região ela usava muito liguinhas. Ela é uma shih tzu preta que usava muito liguinha apertada nessa região. E aí eu recomendei para ela que não usasse, né, mais liguinhas. E a gente passou um shampoo na época para dar uma leve limpeza e deu leve bactéria na citologia e a gente entrou com antibiótico. Essa cadelinha ela fez hemograma, ela deu hemiparasitose também, a gente tratou de hemiparasitose. E aí o que aconteceu? Após uns 15 a 20 dias que a cultura dela foi crescer, demorou bastante, o tricófilo demorou bastante no meio de cultivo do Dermatobac. E aí a gente entrou com antifúngico e a gente foi começando a ver uma resposta boa no crescimento do pelo. Engraçado que o pelo preto, né, quando ele cai, aí às vezes ele nasce de outra coloração. Isso foi uma das perguntas, acredito, dos teleconsultores, dos colegas, né, da teleconsultoria. E aí é normal, é comum, às vezes o pelo preto caiu, nascer de outra coloração ou até branco, cinza ou branco, é normal. E aí a gente teve a cura, né, dermatológica dessa paciente com antifúngico, e aí só alegria mesmo, essa paciente. Vamos adiante, então. Agora vamos falar sobre a malacesiose. Então, a malacésia, ela é um fungo oportunista da própria flora, né, da pele do cão, a gente também possui, né, e assim, ela tem mais de 14 espécies, né, de malacésia, mas a que a gente mais observa é essa aqui, ó, é a malacésia pachydermatis. O que ela parece? Ela parece um amendoim, né, uma chinelinha achatada, um amendoim, a gente fala, e aí ela é natural da microbiota da pele, não tem predisposição etária ou sexual, mas existem algumas raças que têm um crescimento maior de malacesiose, como o Terrier, né, o West Terrier, o Basset Hound, o Cocker, o Shih Tzu e o Tekel, que é o salsichinha que vocês conhecem, que é o Dachshund. Elas sempre vêm as malacesioses associadas a doenças inflamatórias, alérgicas, parasitárias, a uma seborreia primária, que é uma doença que vem com bastante escamação, né, e às vezes escamação seca ou oleosa, doenças endócrino-metabólicas também, no caso do hipotireoidismo, hiperadreno, então a gente sempre tem uma associação de malacesiose. Essas raças de gatos são as raças da moda, né? As raças modernas aí que estão surgindo, que é o Sphynx e o Devon Rex. Eles já têm uma quantidade maior de malacesiose na sua pele e eles precisam de banhos com mais frequência. Então, quando a gente observar, às vezes, uma lâmina de histologia de ouvido ou de pele, esses animais que têm uma grande quantidade, tem que avaliar a parte clínica para ver se realmente o animal tem lesão ou se está se coçando muito para a gente fazer um tratamento, tá? Porque muitas vezes é só usar um shampoozinho que tem aí uma quantidade baixa de miconazol e às vezes clorexidina que a gente consegue fazer uma manutenção dessas peles. Ela causa alopecia também, olha só como que confunde, né, as doenças de pele. Alopecia, que é queda de pelo,
coceira, escamas, eritema, que seria vermelhidão, hiperpigmentação, aumento, né, da pigmentação da pele, fica mais escura, né, mais enegrecida, marrom, acinzentada. Hiperqueratose, a pele fica maior, né, mais espessa, liquinificada, bem cheia de ruguinhas, né, bem oleosa. Ela pode vir bastante acometendo os condutos auditivos desses cães, causando otite externa. E aí, quando chega um cão com malacesiose ao consultório, todo mundo fala, nossa, que cheiro de ranço, né, de queijo rançoso. É bem isso mesmo, é um cheiro bem forte, bem pronunciado, né? Paroníquia, que seria inflamação entre as unhas, né? Ali dos dedinhos, e pode acometer N regiões, ali, ó, cervico-ventral, axilar, inguinal, perilabial, membros, interdigital e pavilhão auricular. Então, aqui seriam pacientes com lesões de malacesiose, né? Aqui foi uma pacientinha que tem dermatite atópica, que é uma doença alérgica, né? E aí, essa malacesiose vem secundária a essa doença alérgica aqui no conduto, bastante inflamado, né? Com bastante secreção, e a gente vai fazer a coleta para fazer citologia, a gente observa bastante malacésia. Aqui na região axilar, que a gente até tinha colocado, aqui um gatinho, né, na região periocular. Aqui já está mais generalizado e olha a coloração acinzentada, né, desse paciente. Tudo malacésia. Aqui também na região perilabial. Por que esses pacientes na região perilabial têm bastante malacesiose? Geralmente, eles têm uma formação incorreta dessa dobra. Porque tem pacientes que a dobra superior é maior que a dobra inferior. E quando cai, abafa muito e às vezes molha. E ele tende a babar muito. Tem uns pacientes que às vezes tem que fazer até correção, né? E aí, esse é um problema que vem com bastante frequência. Então, às vezes a gente recomenda, né, fazer uma higiene a cada 2, 3 dias com lenços de clorexidina ou algo parecido, ou lavar mesmo e secar o local, ou fazer a correção cirúrgica e mudar também o bebedouro, né, desses pacientes, muitas vezes, porque acaba que eles se molham muito. E aí tende a proliferar o fungo. Os exames para o diagnóstico seria a citologia, aqui eu gosto muito da fitinha. A fitinha você prega lá no local da lesão, puxa, e aí no panótipo eu consigo observar essas colônias de malacésia, né, que são todas malacésias. Aqui seria de um gato, né, no conduto auditivo. Aqui seria de fitinha também, malacésia. E quais são as formas de tratamento? Então, eu vou identificar os fatores primários primeiro. O paciente tem o quê? Tem dermatofitose, ou tem doença endócrina, ele tem alteração alérgica, ele tem dermatite atópica canina, ele tem uma seborreia, e aí a malacésia é secundária a essa seborreia, então eu vou tratar a causa de base primeiro. Trata a parte da dermatite atópica, tratando também a malacesiose. Trata a parte endócrina, uso algum medicamento, né, para doença endócrina e tratando o problema de pele também. Então, o tópico eu sempre dou predileção, tá, pessoal? Eu acho que, assim, shampoos à base de clorexidina, para mim, são extremamente importantes, porque a clorexidina a 3%, ela já consegue pegar malacésia também. Então, aqui eu tenho um exemplo do Hexadene, né, Spherulites, que ele libera até microcápsulas, partículas, né, durante uma semana. Então, eu gosto muito dele, porque ele tem clorexidina a 3%, e a indicação dele é para bactéria e fungos, né, e principalmente malacésia. Tem produtos que tem só cetoconazol, tem produtos que tem cetoconazol e miconazol e clorexidina, né, que é aquele que eu disse anteriormente. Tá muito generalizada, o animal coça muito, porque malacésia geralmente coça muito, muito. E se o animal tem hipersensibilidade à malacésia, que é quando o paciente tem dermatite atópica e ele é sensível à malacésia, aí o prurido é extremamente intenso, lambedura de pata, eles não param de lamber pata, dedinhos ficam úmidos, começam a ficar vermelhos. Você vai observar, faz uma fitinha ali, tá cheio de malacésia. Então, esse tem que ter um cuidado melhor, tanto na higiene dessas patas, quanto ao sair para os parques, porque quando ele entra em contato com essa garoa, né, com esses locais úmidos, aí o fungo adora essa umidadezinha. E aí ele lambe, aí que começa a ficar mais úmido. E aí é onde a malacésia aproveita, né, e ela entra em crescimento. Então, às vezes eu tenho que usar antifúngicos orais. Vou dar predileção sempre para o itraconazol, tá? Que é o mais seguro. Vamos lá, adiante.
criptococose, né? Criptococcus, que fungo é esse? Essas duas que eu falei anteriormente, malacesiose e dermatofitose, são as da nossa rotina dermatológica. Aqui na nossa região, né, Goiânia, em torno, onde vocês fazem as visitas, provavelmente, né, eu iria encontrar. Se eu desse uma saidinha aí com vocês, provavelmente eu iria encontrar nesses pacientes que vocês mandam as perguntas para a gente fazer os feedbacks. A criptococose e a esporotricose já são doenças que não são muito da nossa realidade, mas que são de realidade de outras regiões, que eu vou citar para você. Mas pode acontecer da gente pegar? Pode, porque hoje eu tô aqui, eu tô lá, de repente eu já mudo, levo meu gato, levo meu cachorro, entendeu? Então pode acontecer sim, e as pessoas carregam também, né, as coisas. Vamos lá. Então a criptococose, ela é uma infecção oportunista e grave, né? Causa alterações sistêmicas, né, um quadro bem complexo aí, afetando vários órgãos, né. Ela é causada pelo Cryptococcus sp, com variação de Cryptococcus neoformans ou Cryptococcus gat, tá? Ela é adquirida do ambiente, ela tem uma distribuição mundial, então olha o que eu disse para você, o fungo, ele está espalhado, ele vive aí no ambiente, ele está espalhado. Agora, a gente atender pacientes com criptococose depende muito da região onde esse fungo está mais presente ou onde esses gatos, né, eles visitaram, andaram passeando para carrear essa doença. Então, ela é mais comum em felinos, ela é transmitida através das fezes, porque o fungo, né, ele adora crescer ali nas fezes do pombo. E ele permanece até 2 anos no ambiente. Então, a gente pode ter uma contaminação, uma infecção através da inalação desses esporos ou através de lesões também. Ela acomete principalmente animais imunodeprimidos, que tenham FIV, FeV, ou seja, AIDS e leucemia felina, ou que tenham tido uma hemoparasitose, que é uma erliquiose canina. Na parte humana, eu até olhei para falar para vocês que os mais acometidos são os pacientes aidéticos, né? Quem tem AIDS, quem tem linfomas, sarcóides, que usam com frequência corticoides, que tenham feito transplante de órgãos, pessoas idosas, tem alguns relatos também acima de 50 anos, né? Ou que são tabagistas. Então, essas pessoas, elas estão no grupo de risco para desenvolverem criptococose. Tá? Então, tem que ficar bem atento em relação a essa contaminação e, assim, ela pode causar lesões neurológicas graves e até fatais, levando a óbito, tá? Levando à morte. E ela não é considerada uma zoonose, ou seja, ela não passa de um animal para outro. Então, ela passa através da contaminação do fungo que está ali no ambiente, está na fezes do pombo, tá? Então, como que acontece? Vamos supor que um humano, ele inalou esses esporos, né, ou leveduras de fungo. Essas leveduras vão para onde? Principalmente nos alvéolos pulmonares. Aí ela fica alojada ali, aí ela se dissemina na corrente sanguínea e ela migra pro cérebro, causando as alterações neurológicas, tá? E também, o que acontece? Esse fungo, ele vai estar tanto nas excretas dos pombos como em árvores que tem a questão da migração através do ar, né? Ao qual esses esporos ficam ali alojados. Então, o eucalipto é uma das árvores que tem maior incidência de esporos ou, né, leveduras ali também. E o gato, ele tá ali como, né, um vilão, todo mundo coloca um vilão, é porque geralmente ele tem, né, esse hábito de passear mais e andar mais por locais onde ele possa encontrar o esporo do fungo, tadinho. Vamos lá. Os sinais clínicos, né, da criptococose são respiratórios, tegumentares, que de pele, né, também, e neurológicos, que são os mais graves. Então, os respiratórios, o paciente vem com secreção nasal, dificuldade respiratória. Os tegumentares, que são de pele, eles vêm com pápulas, nódulos, olha só, esse paciente, vamos lá, esse paciente aqui, ó, já começando um nódulo na região nasal, tumores e gomas, né, parece um tumor,
crostas hemorrágicas, úlceras, fístulas, deformidade nasal, eles ficam com o nariz, a gente fala que é nariz de palhaço, muitas vezes, né? Que fica bem avermelhado e bem inchadão, bem aumentado mesmo. E as alterações neurológicas, que podem ser comportamentais, o animal fica andando em círculo, com nistagmo, né? Paresia, ataxia, cegueira, convulsão e andando em círculo. O diagnóstico pode ser clínico ou microscópico. Então, através da avaliação clínica, né, das perguntas, de onde esteve, né, o contato, né, o que fez nesses últimos dias, onde esteve o contato. A avaliação pode ser citológica através do exudato nasal, pode ser das lesões de úlcera de pele ou do líquido cefalorraquidiano, tá? O sorológico é um dos recomendados, principalmente na área de humanos, né? A gente faz cultivo e histopatológico. Aí o que a gente observa? Observe que aqui tem uma célula, essa é uma célula inflamatória, e aqui, ó, a gente consegue, essa é uma célula de descamação, e aqui a gente consegue observar que parece um ovo frito. Olha só, ele tem uma parte no meio bem escura, né? E em volta esse halo claro. Esse é o Cryptococcus, que consegue observar na citologia. O tratamento tem que avaliar as condições subjacentes. Lembra que eu disse que são principalmente acometidos animais imunodeprimidos. E aí eu vou ver, porque é um fungo, vou entrar com antifúngico, posso entrar com anfotericina B, cetoconazol, que dependendo do paciente, o itraconazol não vai bem, eu tenho que partir para cetoconazol, flucitosina. O fluconazol aqui é o mais recomendado. Ele é um antifúngico humano, acredito que para a gente usar na linha veterinária, pelo menos em regiões que tem mais criptococose, eu acredito que no Rio de Janeiro eles usam esse fluconazol, só que eles mandam remanipular, pega o humano e manda para a farmácia de manipulação veterinária e manda remanipular o produto, porque a dose recomendada é 50 mg por gato via oral, a cada 12 horas, né? De 2 a 4 meses. Olhem isso, gente. 2 a 4 meses tratando o paciente com antifúngico. Então, assim, tem cura, a gente, né, consegue ter uma resposta boa, mas tem que ter paciência. Igual eu falei, se tem um animal, vocês gostam, ficou doente, tem que cuidar, tá? Então, após a cura clínica dermatológica, sem lesão, o paciente está belezinha, eu tenho que fazer de 1 a 2 meses titulações. As titulações dos antígenos para a criptococose no líquido tem que ser negativa, né? Pelo menos após o tratamento de 1 a 2 meses eu tenho que fazer essas titulações, tá? Para acompanhamento. Ela, então, a que eu falei não era zoonose, né? A criptococose não era uma zoonose. E a esporotricose, que é uma que eu também vou falar com vocês, será que ela é uma zoonose? Vamos lá. Então, é uma micose subcutânea de implantação causada pelo fungo Sporotrix schenck, tá? E ela acomete principalmente regiões do Rio de Janeiro. E quem que tá ali por trás? Os felinos também, e principalmente os felinos que têm imunossupressão, que são os que têm FeV fever, e leucemia felina. O contato é através do solo. Escarvar solo, esse hábito de cobrir as fezes, ele pode se contaminar com o Sporotrix, tá? Esse hábito dele, né, dá uma arranhada ali para afiar suas garras também, pode ser que ele se contamine com o fungo. E através de gatos errôneos, por exemplo, gatos de rua. Gente, eu até depois queria ver um dia para a gente comentar em relação à toxoplasmose, porque assim, qual que é o maior problema hoje? Às vezes a gente fala, o gato é o vilão ou não é o vilão. É que muitas pessoas têm gatos e elas falam, eu tenho um gato. E aí, eu tenho um gato, eu cuido do gato, eu vacino, dou vermífugo, troco a caixinha de areia todos os dias, dou ração de boa qualidade, entendeu? Tudo isso é ser tutor, é ser o proprietário, é ter o gato. Se você só coloca uma comida lá e não faz mais nada, não castra, não faz nada, não tem um gasto com o gato além da comida e água, você não é o dono. Então, assim, muitas vezes, esses gatos errôneos que trazem para dentro das nossas casas as doenças,
tá? Toxoplasmose, às vezes, né? Aqui a gente está falando de esporotricose e muitas outras doenças que podem ser transmitidas por animais, né? Que são considerados domésticos, mas estão errantes aí. Eles vivem perambulando em vários lixos, em vários locais, e aí acabam carreando para dentro das nossas casas. Então, através de mordeduras e arranhaduras, principalmente gatos que não são castrados. Esses gatos que não são castrados, eles tendem a disputar a fêmea. E acontece que quando eles vão disputar uma fêmea, se um está contaminado com esporotrix, passou para o outro e aí vai disseminando ainda mais, tá? Então, a esporotricose, ela vem com sinais clínicos de formações sólidas, perdas teciduais, olha só, a alopecia também a gente tem, esse exudato serossanguinolento. Aqui, eles falam que é como se tivesse uma roseta, né, migrando aqui, ó, uma roseta de rosário migrando, tá vendo? Nessa região. Mas causa bastante deformidade no paciente, tá? Aí, o diagnóstico através de histologia, histopatologia também, né, se não conseguir fechar na cito, ou cultivo ecológico também. A gente vai observar ou na cultura, né, essas esporotrix, ou às vezes a gente consegue observar no histopatológico também. E ele fica esse aglomeradinho aí, parecendo umas levedurinhas, né? Então, ela, né, é uma zoonose, pode ser transmitida para humano, e olha só a lesão, uma lesão bem aumentada, bem demasiada, né, que provavelmente causa um incômodo muito forte, né, uma lesão muito forte que vem com dor, provavelmente coça, né, que o paciente tem aí um incômodo do fungo em crescimento, tá? Tratamento demorado, né, de meses ou anos, pelo menos um mês, e assim, a gente fica muito triste. Ontem eu vi uma reportagem ao qual os animais foram abandonados e assim, muitas vezes animais lindos, perfeitos, né, e aí por que a pessoa pegou o animal? E aí, ele adoeceu, ou ele é muito custoso, ou ele destruiu a minha casa, eu vou abandonar. Muito triste, gente. Eu assisti uma reportagem ontem à noite de pacientes, de cães abandonados. Isso é muito triste mesmo. Então, assim, o paciente tem uma doença, né? E aí a doença tem cura, tem tratamento. Vamos, né, cuidar, não abandone, porque o animal pode voltar a ter uma vida normal, tá? Mas pelo menos um mês após a cura clínica, a gente ainda tem que manter o tratamento com antifúngico, seja com itraconazol, né? Ou iodeto de sódio ou de potássio. Aqui é uma evolução de um site, né, 8vidas.org.br, que eu peguei. Uma evolução do quadro ao qual o paciente ele chegou em 2011 com esse quadro, né, bem caquético, bem alterado, né, e assim, ela já estava se disseminando para outros órgãos, né. Ela coça, ela arde, ela dói muito, porém ela tem cura, né, essa doença. Aí pede, né, para tratar sempre com amor e responsabilidade. Olha aqui o nariz de palhaço que eu falei para vocês, né? Então, olha a evolução de fevereiro de 2011 até setembro de 2013, ao qual a gente teve uma cura clínica dermatológica desse paciente. E matar não seria a solução também, né? O sacrifício. E aí é interessante fazer o repensar. Vai cuidar direitinho, né? Vai ter toda a responsabilidade de tutor, pegue. Se não, né, nem pega uma pedra, né, que você acha bonito, ou um peixe. Às vezes o peixe você não vai conseguir cuidar nem do peixe. Então, interessante é manter só, né, com um enfeite mesmo. A pessoa que não tem tempo, não tem condições, não tem paciência, tem que pensar bem. Tem países fora que eles não fazem a liberação de adotar um cão ou pegar um cão sem antes passar por um treinamento, um curso. Eu, por exemplo, eu quero adotar um cachorro, eu vou lá e adoto? Não, tem que ver se eu tenho todas as condições para adotar esse cachorro. Acho que aqui no Brasil isso teria que ser feito também, porque eu vejo muitas famílias que têm mais de 10 cachorros, mais de 10 filhos que não têm condições de cuidar e estão só acumulando, só pegando mais, e aí querem que a gente faça tudo. O veterinário, você não gosta, você não ama, então me ajude, entendeu? Então é muito complicado isso, a gente às vezes tem essa pressão também no nosso ramo. Aqui, eu só não lembro o ano desse artigo, porque eu peguei de uma revista,
uma revista do Conselho Federal de Medicina Veterinária, a qual eles utilizaram mel de abelha de Itaí, que é a Tetragonisca agustula, na esporotricose felina. Esse trabalho foi feito no Rio de Janeiro, ao qual eles atenderam 2 pacientes em uma rede particular, 2 pacientes com esporotricose, e eles testaram esse mel e tiveram uma resposta. Então, hoje a gente está optando por terapias mais naturais, né, também, porque muitas vezes o paciente é debilitado, não pode usar o antifúngico, né, o antifúngico é bem forte, ele já está com as enzimas hepáticas muito altas, está todo alterado. Então, são outras opções que eu achei muito interessante, muito bacana. E teve cura, né, nesse protocolo de tratamento. As bacterianas, vamos lá. As bacterianas, muitas vezes, elas confundem muito. E além de confundir muito, qual que é a minha deixa principal aqui hoje nessa aula? É evitar, pessoal, o uso indiscriminado de antibióticos, que, assim, é o que eu vejo que acontece muito, principalmente em regiões do interior, ao qual não tem um veterinário para estar atendendo, eles vão na agropecuária e o cara, né, simplesmente vai ajudar. Ele está vendendo ali o produto, tenta ajudar e prescreve o quê? Tudo. Às vezes ele prescreve um antifúngico, antibiótico, ou de sarna, né, ou de coceira, e vai aquele pacote completo, e quando o paciente só tinha uma lesão bacteriana que poderia ser curada com o uso de um shampoo, com um banho de clorexidina ele já resolveria. Vamos lá. Então, o principal agente que vai causar piodermite bacteriana é o Staphylococcus, né, SP, porque tem várias espécies. O meu trabalho hoje, a gente fala vai estudar o pseudo-intermédio, mas assim, tem várias. Ela vem principalmente relacionada com infecções secundárias, né, de pele ali, ela está associada às infecções secundárias, distúrbio de queratinização, doenças alérgicas, dermatoses parasitárias, o animal tem sarna e tem infecção bacteriana, tem hipotiroidismo, doença endócrina e tem infecção bacteriana também na pele. A paciente que usa fármaco imunossupressor, né, e essa piodermite bacteriana pode ser classificada em superficial, que vai acometer só a parte superficial da pele, o epitélio folicular, né, ou profunda, a qual ela vai causar uma alopecia maior, uma queda de pelo maior, o animal já vem bem inflamado, com a pele às vezes, né, bem hiperqueratótica, às vezes com sangrar, né, inchada mesmo, é demasiada. Aqui seriam umas bactérias, aqui tá cheio de bactéria, ó, esse paciente, tá? Então, seria uma piodermite. Então, olha só, lembra que eu falei para vocês do fungo, quando eu vejo micróscopo, fungo arredondado, né, causa lesões arredondadas, mas isso aqui é uma piodermite, e olha só, tem algumas lesões que são arredondadas, então confunde bastante, por isso que só o olhômetro não diz muita coisa pra gente. Pele nem sempre, né, só no olhômetro você consegue resolver. Causa alopecia, que é queda de pelo, causa, prurido, coça, bacteriana, coça, pápulas, crostas, colarete epidérmico. O que seria o colarete epidérmico? Vamos achar o colarete aqui, ó. Colarete epidérmico, né, às vezes faz aqui seria uma crosta melicélica. O colarete seria isso, que faz uma borda de crostinha, né, parecendo um colar. Aqui também tem algumas que fazem colarete epidérmico também. Aqui seria uma pústulazinha cheia de bactéria aqui, provavelmente. Aqui uma pacientinha que teve filhote, uma pincherzinha lá, ó, cheia de bactéria nas pústulazinhas. Então, é uma infecção geralmente secundária a algo, né? O animal baixou a imunidade, o animal está com alguma alteração endócrina, alguma alteração alérgica, ele vem com infecção bacteriana também. Ela lembra muito a malacesiose, né? Porque a malacesiose é um fungo da própria pele, então a bactéria também está ali na própria pele. As superficiais, que seriam as piodermites bacterianas superficiais, elas vão causar dermatite piotraumática, né? Pode ser uma dermatite úmida aguda, principalmente animais de pelos densos, pastor alemão, chow-chow, labrador, golden retriever, rottweiler, causando aquele ciclo prurido e trauma, ou seja, ela começou a fazer uma lesão de pele, ela coçou, o trauma aumenta, a lesão aumenta, coçou, a lesão aumenta. Aqui seria uma pacientinha que teve uma dermatite úmida aguda, a gente acredita que seja ou pela liguinha muito apertada ali, puxou, mas pode ser porque foi logo que ela veio da pet shop. Então, pode ser
que foi um secador quente também, pode ser. Aí fez uma dermatite úmida aguda, aí tem que tratar, ali teve que tratar com antibiótico, estava bem, né, coçando bastante. Impetigo, o impetigo, ele vem com pústulas e ele não acomete o folículo, né, principalmente animais jovens que têm acúmulo de fezes ou urina, que tem pelos enovelados, ou seja, ficou muitos dias, né, muitos anos, às vezes, sem ir na pet shop, dou banho só no Natal, né, levo para pet shop só no Natal. Aí vem embolado, aí faz uma dermatite ali, né, de infecção bacteriana, tá? Ou, às vezes, aquele paciente que tem muito presença de carrapato, e aí, onde fez a lesão vermelhinha ali, a bactéria adora entrar ali naquela parte que fez a abertura na pele. E o impetigo seria uma dermatite mais superficial ali dessa pele também. A foliculite já seria uma inflamação do folículo, principalmente por bactérias que adoram. A gente pega muito em pacientes de pelo curto, bulldog francês, dachshund, alguns pacientes que gostam muito de entrar na água e sair, o pelo fica úmido, o proprietário não tem tempo de secar e de repente no outro dia ou 2, 3 dias após aquele pelo que ficou úmido ali, as bactérias começam a proliferar. Então, ela gosta mais da parte superficial do folículo. Temos a piodermite ciliativa e a mucocutânea também. Aqui seria um caso, esse tem até um relato que eu publiquei, um relato de caso, de impetigo em filhote. Essa pincher, ela não tinha vacina nem vermífugo, e ela começou a desenvolver essas pequenas pústulas que estouravam e formavam essas crostinhas durante 1 a 2 semanas e não tinha resposta, né? Não melhorava. E aí a proprietária levou, a gente fez a citologia dessa pele, viu que era infecção bacteriana e aí a gente resolveu fazer um tratamento. Em uma agropecuária, ela iria levar, ou na pet shop, às vezes que não tem veterinário, iria levar, eles passam antibiótico, anti-inflamatório para coceira. Pensa, uma paciente de 40 dias, 45 dias. Eu preconizei por usar tópico, shampoo. Por quê? Porque a gente evita ao máximo entrar com antibiótico para paciente jovem e as lesões nem eram tão generalizadas, era mais nessa região do pescoço. E aí a gente teve uma cura, né, dermatológica da paciente só com o uso de shampoo. 2 semanas já teve uma resposta excelente, tá? Banhos a cada 2 vezes por semana, por 2 semanas, fechou o diagnóstico. O intertrigo, que também é uma piodermite bacteriana, ele é a piodermite mais relacionada com as dobras, né? O bulldog em inglês, por exemplo, aqui o chihuahua não, esse aqui é o pequinês, ele também tem essa dobrinha aqui, ó, e aí dá muito nessa região aqui da dobra, próxima região nasal, e aqui na periocular também dá bastante, né, em piodermite bacteriana. E aqui a gente tem que fazer o quê? Aqui seria aqueles pacientes, aquelas fêmeas que têm a vulva mais invaginada, mais voltada para dentro, já é uma alteração de formação, de conformação ali, já nascem assim. E aqui aquela questão da dobra perilabial que eu já havia comentado também. Então tem que ter um cuidado maior, muitas vezes usar lenços, né, à base de clorexidina, a 2%, eu gosto, já tem uma resposta boa. Aí 2 ou 3 vezes por semana fazer o uso no local. Aqui seria para mostrar para vocês que a paciente era atópica, tinha alergia, né, dermatite alérgica. Ela é uma doença que não tem cura, e essa é uma paciente de Brasília, ela mora lá, e ela tinha alergia à grama também, a pólen de árvore, e aí a gente entrou com a medicação para controlar a infecção bacteriana, e depois teve o controle de evitar o contato com os alérgicos, para evitar que ela fizesse infecção bacteriana novamente. Ela está super bem, senhorinha já, uma pugzinha senhora. Esse caso seria de pacientes que têm todas as alterações, né, de piodermite. Aqui tem o que? Alopecia, aqui o colarete, ó, faz o colar em volta da região alopécica, né, tem a alteração de hiperpigmentação, né, tem alteração de escamação, e aqui a gente tem piodermite superficial, tem um pouco profunda, associada a quê? A uma doença primária de base, que é o hipotireoidismo.
Aí a paciente tratou o hipotireoidismo e usou shampoo, essa teve que usar antibiótico, porque estava bem generalizado, e aí a gente teve uma resposta muito boa, né, na pele dessa paciente. As profundas, as piodermites bacterianas profundas, elas acometem mais essas regiões de dobras, muitas vezes, né, a região aqui que a gente fala como se fosse uma acne, né, essa região aqui da face, regiões de patinhas também, região interdigital, pode ser muito frequente em Bull-Terrier, Pitbull, causa uma foliculite, furunculose, celulite, parecendo que está cheio de celulite essa pele, mas é tudo inflamação de bactéria que está lá no interior já do folículo, essa já não é superficial mais, essa já é mais profunda. Esse é uma paciente que a gente atendeu no Dom Abel. O paciente tem uma piodermite profunda, né? Aqui já está sem pelo nessas regiões, estava bem demasiado e muita bactéria aqui. Secundária a quê? A sarna demodésica. Essa a gente teve que pegar ela no laço, porque o paciente arisca, né? Para poder fazer um banho, fazer uma medicação, né? Para poder fazer o tratamento da sarna. E aí usamos também antibiótico, porque ela estava bem generalizada, bem caquética também. E a paciente já está curada, essa eu acho que eu não coloquei o depois dela. O diagnóstico dessas piodermites, anamnese, né? Aquelas perguntas, toda aquela avaliação. Por isso que quando vocês vão, investiguem bastante para saber orientar, tá, o pessoal. Porque isso é muito importante. Na questão de pele, né, quando for problema de pele, principalmente, investiguem bastante. O exame dermatológico é primordial. A citologia eu não vivo sem. Então, assim, dermatologista que não faz citologia, ele não consegue, né, ter um bom diagnóstico. Então, às vezes você pega diagnósticos errôneos por conta que você mandou para o laboratório, e às vezes você, né, fica, será que não tinha mesmo? Então, tem que ter a técnica aí de coleta, de fazer, para você conseguir fechar um bom diagnóstico. Então, através da citologia de agulha fina, a gente consegue também. Cultura e histopatológico são os exames mais utilizados para fechar o diagnóstico. E nesses casos de piodermite profunda, né, às vezes o histopatológico vai nos ajudar também. Cultura pode ser feita cultura bacteriana, tá? A gente pode fazer para bactérias também, para isolamento e saber qual antibiótico utilizar. Aqui seriam as bactérias, ó, nos queratinócitos, nas células de escamação, aqui células inflamatórias com bactéria. Então, são animais que têm piodermite, né, superficial e profunda. Tratamento tem que determinar a causa de base, como eu disse anteriormente. Posso usar uso tópico, shampoo, né, banhos 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, depende do proprietário, né, depende da lesão, se o proprietário consegue, é senhora, não é, né, consegue fazer em casa, não, tem que mandar para pet shop, então depende muito. Vou usar clorexidina, 2%, mas no caso dessas piodermites profundas também, eu posso estar usando o peróxido de benzoíla. Tá? Ele vai tirar essas casquinhas, essas descamações. Dependendo do local, posso usar pomada, gel, creme. Aqui um antibiótico potente, ó, o pirocina, muito bom, ácido fusídico também, só que preço muito caro, tá? Então, assim, dependendo do tutor, do proprietário, é facilidade usar gel, pomada? Mas dependendo se a gente for mandar manipular, às vezes o custo-benefício não é tão interessante. E antibióticos mais potentes seria bacitracina, né, gentamicina, neomicina, que podem ter na composição desses géis ou pomadas aí. Tratamento sistêmico, antibiótico de primeira linha, né? Cefalexina. Cefalexina na dose de 30 mg por quilo, de 12 em 12 horas. Aí muita gente me pergunta, aí tem as outras classes. Ah, já usou cefalexina? Muito, ela usa sempre. Lexin, né? Celesporin, doutora, já usou. Temos a opção do Convênia, que é a cefalvencina, que é um antibiótico injetável que dura 14 dias. Mas temos a opção dos outros antibióticos, né? Que seriam de segunda e terceira geração aí, tá? Então, a gente poderia estar usando. Posso manipular ou usar antibióticos humanos para cães? Gente, depende muito, porque vocês concordam comigo que um paciente que pesa 50 quilos, ele vai usar um antibiótico
de quase 1000 miligramas, que é 1 grama, por exemplo. E aí ele custa horrores, é muito puxado. Então depende da região que vocês estão, onde vocês estão atendendo, às vezes vai ter que passar o humano mesmo, não tem como. Só que assim, os laboratórios hoje eles trabalham mais de 10 anos para lançar um produto no mercado. Por que eles demoram esse tanto? E por que esses produtos, né, são confiáveis para os cães? Porque eles vão agir especificamente naquele local, naquela atuação, naquela bactéria. Então assim, se fosse para escolher, eu prefiro o PET, né? Eu prefiro o medicamento PET, mas não temos a opção, é melhor deixar sem tratar ou é melhor tratar, né? Então eu prefiro tratar, e aí se tem a opção de humano, não tem como concorrer, né? Para outro lugar, vamos tratar com humano, dependendo da região, tá? Então, tem que se pensar muito, se pesar muito sobre isso. Procurar e tratar o caso base, na superficial eu uso de 7 a 14 dias, né, de antibiótico, e aí às vezes eu prolongo por 3 a 6 semanas, e é profunda de 14 a 28, prolongando por 6 a 12 semanas. O que seria essa resistência à meticilina? É o que eu estou estudando hoje, né, lá na UFJ, lá na universidade. O meu trabalho vai ser voltado mais para pesquisar na pele de pacientes que têm a piodermite superficial canina, se existem bactérias, né, se são elas as bactérias presentes, se são as resistentes à meticilina. Ou seja, usou-se tanto antibiótico durante um longo período, e se vem usando muito ainda, que bactérias fizeram mutação, ou seja, elas se modificaram para elas driblarem os antibióticos. Por quê? Porque elas não estão ali, né, de brincadeira, elas querem proliferar, elas querem sobreviver. E aí todas as bactérias que são resistentes à meticilina, elas são resistentes a todos os antibióticos beta-lactâmicos, seriam os antibióticos cefalexina, cefalosporina, e aí eu teria que partir para outras opções. Então meu trabalho vai ser mais voltado nisso, né, em relação a isso, buscar outras terapias tópicas, algo tópico, tipo hipoclorito, clorexidina ou barbatimão, algo mais natural, para tentar ter uma atuação boa nessas bactérias super resistentes. Tá? A piodermite dos casos também, eu não vou falar muito com vocês, mas assim, é uma infecção bacteriana secundária que causa traumas constantes, né? E aí as raças de grande porte são as mais acometidas, como a gente vê bastante fazenda, né? Raças grandes e gigantes, como fila brasileiro, Doberman, o Machin napolitano, Mastiff, ou às vezes médio porte, né? Como o Pointer, o Bull Terrier, né? E às vezes acontece, né? De ter um calinho no Pinscher e no Fox Paulistinha também. Ela causa uma alteração clínica, né? E aí a gente tem que saber diferenciar, porque existem outras alterações também que vêm parecendo um calo, que não são as doenças do calo, como o higroma, né? E a dermatite acral de lambedura, que seria nesse caso aqui, o paciente está lambendo, ele tem uma alteração, mas é psicológico. Tá? Vocês até perguntam muito sobre coisa psicológica, psicogênica. Então, assim, tem que tratar a causa base, né? Não seria essa doença do calo. A do calo, ela dá mais pelo apoio mesmo, pelo peso do animal. E aí, eu tenho que sempre focar em aliviar o trauma do tecido, né? Que esse tecido tem que cicatrizar e parar de ter lesão ali. Posso fazer uma terapia tópica ou sistêmica, né? Mas também existe o procedimento cirúrgico, se caso for uma lesão bem grande, ou até uma criocirurgia. Mas o que é o foco? Aqui, ó, caminhas, né, para esses pacientes que sejam bem acolchoadas, bem almofadadas, né, bem caminhas que sejam mais fofinhas, não cimento liso. Esse cimento liso, esse cimento duro, o contato com esse cimento faz com que aumente os casos de apoio nesses pacientes de raças médias e grandes, tá? Aqui são produtos no mercado que são para calos de apoio específico, para calo de reio de pé, o calofix e o fibroderme. Eu gostava muito de prescrever o fibroderme, que ele tem o óleo de rícino, e para cicatrização, se tinha bactéria, a Vetagloss, que é uma pomadinha excelente para cicatrização. Que são as referências utilizadas, né, para confecção da aula. E é isso. Obrigada, pessoal, e espero que eu tenha ajudado vocês, né, esclarecendo um pouco, né, da parte de dermatologia. Dermatologia veterinária é muito ampla, né, tem N doenças, poderia falar aqui, nossa, um dia inteiro que não ia cessar, mas, assim, sempre que tiver temas interessantes, vou estar conversando com o pessoal, escolhendo para passar para vocês.